falar sobre a matéria mais legal do Enem, que é português, literatura e as linguagens de maneira geral. Vou fazer um comentário rápido sobre a prova, espero que vocês tenham ido bem. A prova desse domingo foi uma prova super legal, uma prova de alguma maneira previsível em relação aos temas, ou seja, as discussões que a gente tem feito na sociedade, como por exemplo o direito dos povos indígenas, como por exemplo o papel da mulher na sociedade, tudo isso o Enem vem cobrando, tanto na redação quanto nos textos de uma forma geral. Uma coisa que me chamou muita atenção na prova, não sei se vocês sentiram essa diferença, foi a competência 4, uma competência de arte muito cobrada. Não era uma competência frequente na prova, sempre houve, mas não era tão frequente. Dessa vez foram muitas questões da competência 4, muitas questões da competência 3, que é a competência dos esportes, dos jogos, e aí, claro, eles levaram em consideração um aspecto muito mais amplo dos esportes, do lazer e dos jogos, ou seja, considerando aspectos psicológicos, físicos, de gênero, etário. Foi uma prova nesse sentido muito interessante e muito ampla nas suas discussões. O resto foi um pouco daquilo que a gente já está acostumado a ver. Algumas questões de interpretação que estariam associadas à competência 5, ou seja, de literatura, um estudo mais aprofundado sobre a poesia. Uma outra coisa que a gente viu também muita coisa da competência 8, que é a variação linguística, aquela coisa que a gente está acostumado, e aquelas questões de competência 1 junto com a competência 6, um pouco dos aspectos de coesão da 6 e os recursos expressivos e a função social do texto da competência 1. Então caiu a clássica campanha e o anúncio, a notícia, ou seja, aqueles assuntos que nós já estamos habituados. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a prova de língua estrangeira, especificamente de inglês. A prova não apresentou grandes mudanças. Ela continuou tendo sua estrutura com 5 questões de interpretação. Essas questões não abordaram nenhum quesito gramatical, então nem aquelas questões com gramática contextualizada, conjunção, pronome, nenhum desses aspectos foram cobrados. Eles mantiveram essa questão da temática da crítica social, que estava abordada em cartoons e também em poemas. Falando especificamente dessa estrutura, a prova trouxe um cartaz, trouxe um cartoon, uma tirinha, e trouxe 3 poemas. Pensando nessa questão da estrutura da prova, 3 poemas realmente parece ser uma novidade, porque os poemas trazem essa linguagem metafórica, e nesse caso foi mais abordado na prova de 2023. Bem, em relação às temáticas, voltando, eles trouxeram crítica social, especificamente no cartoon. Eles falaram também sobre o desperdício de comida. Teve também a parte da conexão do ser humano, como parte de um todo, que eles abordaram no poema. Bem, fato é que o Exame Nacional em Inglês continuou mantendo a sua estrutura e o seu estilo de prova, sem trazer grandes novidades. Hoje eu estou aqui para falar rapidinho com vocês sobre como foi o nosso primeiro dia em relação à prova de espanhol. Como nos anos anteriores, a prova se mostrou abordando gêneros diferentes. Então, um aluno que, ao longo do ano, trabalhou diferentes gêneros e interpretação desses textos, se deu muito bem. Se houve alguma coisa diferente nessa prova, foi uma questãozinha que pedia para a gente olhar para vieses gramaticais dentro do texto, que não costuma ser comum no Enem. E isso pode talvez sinalizar alguma mudança. Mas isso para você não é relevante, porque você não vai fazer o Enem do ano que vem, uma vez que esse vai ser o ano da sua aprovação. Vou fazer um comentário geral sobre a prova de Ciências Humanas, principalmente as questões que pegaram aí aspectos históricos, certo? Foi uma prova do jeito que a gente conhece o Enem, bem interpretativa, mas aquela interpretação que não é só com base no enunciado, né, gente? Precisa trazer um embasamento de fora do seu ensino médio, né? Principalmente nas questões um pouco mais específicas, né? Então dá pra gente dizer que o Enem manteve aquela característica de ter 2 tipos de questões. Questões que pegam problemas sociais contemporâneos e tentam extrair do candidato a percepção de que esses problemas têm lá um fundo histórico, né? Que produzem na atualidade desigualdades diversas, né? De gênero, de raça, social, né? E tem as questões um pouquinho mais específicas. Nas questões específicas, vamos dar destaque aí quais temas apareceram, né? A expansão marítima, né? Lá no nascimento do capitalismo, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Que impactos ambientais e outros impactos ela produziu, isso apareceu. Apareceu uma questão sobre o conflito entre Israel e Palestina na fundação do Estado de Israel. Não podia ser mais atual que isso, né, gente? 2 questões sobre ditadura militar, também era esperado que aparecesse, né? Tanto tempo que não aparecia. E por último,
Questão sobre povos pré-colombianos, gente. O ano passado caiu, esse ano apareceu de novo, então vamos dar uma atenção para isso, porque o Enem tem toda essa pegada decolonial, né? Então ele não quer se focar só na história europeia. Então também por isso ele dá uma certa atenção para saberes tradicionais de povos indígenas, de povos ribeirinhos. Isso marcou o Enem, isso é típico do Enem e novamente está aí, né, gente? Nada além do esperado. Estou passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o primeiro dia de prova do Enem. O que a gente pode falar sobre as questões de geografia desse primeiro dia? Bom, as questões abordaram temas bem recorrentes, como movimento de placas tectônicas, conservação dos solos, agricultura, demografia e problemas ambientais. Eu chamo a atenção para 2 temas bem atuais que ele também trouxe para esse exame. Um dos temas são os conflitos na região da Palestina e o outro tema é o movimento separatista na província de Xinjiang, ali na China. Tá? Então, repare, temas bem recorrentes e 2 temas bem atuais aí. Então, achei a prova uma prova bem feita, acredito que vocês vão obter sucesso aí. Vou comentar como é que foram as provas de filosofia e sociologia no Enem 2023. No geral, a prova manteve o padrão dos anos anteriores, tanto com relação aos temas, quanto com o formato das questões. A prova de filosofia priorizou autores e temas do século XX, cobrando só uma questão de antiguidade e uma de teoria do conhecimento. A prova de sociologia repercutiu bem o tema da redação, cobrando questões de gênero de diversas maneiras, além de relações raciais no Brasil, inclusive contextualizando o futebol. Essa é uma característica muito comum da prova, de pedir que a gente pense as nossas questões sociais a partir dos nossos aspectos culturais. A prova também abordou o tema da participação política e os impactos da tecnologia no mercado de trabalho. Esse, inclusive, é um tema recorrente nos últimos anos. Hoje eu vim aqui para falar dessa prova tão comentada que é o Enem, né? Do ponto de vista da literatura, conforme eu já tinha avisado antes, a literatura contemporânea, interlocução discursiva, intertextualidade, inclusive a própria literatura transformada em música, literatura contemporânea, esteve aí presente na prova do Enem, né? Trazendo um contraponto com as outras provas da FGV, o Sebrasp, ele trouxe algo que não remete tanto ao clássico, ele fez uma intercalação ali de vários gêneros textuais, juntamente dentro da literatura, com muita música, inclusive do Caetano Veloso aí, para que vocês possam trazer uma análise do ponto de vista mais discursivo, reflexivo, não trazendo somente a literatura clássica. Espero que vocês tenham se amarrado nossos literários aí do Elite pelo Brasil. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o tema da prova de redação deste domingo no Enem. Desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado pela mulher no Brasil. Um tema que surpreendeu muita gente, mas se você participou do aulão na última sexta-feira do Elite, certamente aproveitou muitas informações, principalmente da parte de história, para poder contextualizar e até argumentar no seu texto. Por exemplo, trazer para a redação a Era Vargas com as leis trabalhistas, ou até mesmo o período da escravidão, poderia ser uma ótima estratégia para você relacionar todo o processo de formação da sociedade brasileira com o que é observado hoje. Por exemplo, se você trouxesse também ali uma relação com algo mais atual envolvendo a PEC das domésticas, veja que você poderia ter o aspecto histórico, ter um aspecto voltado mais para o plano governamental, para mostrar o quanto essas profissionais são negligenciadas pelo poder público e passam pelo processo da invisibilidade. Pensando, por exemplo, algo um pouco mais literário, você poderia citar na sua redação Conceição Evaristo, escritora brasileira que ganhou muita visibilidade nos últimos anos. Por exemplo, se você citasse especificamente o conto Maria, do livro Olhos d'Água. Veja que o tema muito abrangente, um tema pertinente, como eu falei agora há pouco, e que se você pudesse relacionar a história, a literatura, num embasamento argumentativo, dentro daquilo que a banca esperava pelos textos de apoio, ou seja, provar que as mulheres dentro desse espaço de trabalho são negligenciadas, passam no processo da invisibilização, com certeza você faria uma ótima redação. Espero que todos tenham conseguido desenvolver um bom texto rumo até a nota 1000.